própria palavra e louvor. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde ao Senhor, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então não carregue peso e nem fique carregando suas culpas, porque ele fala que o seu fardo ele já pagou. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre comunhão. Abre lá em Lucas 22. Do 7 ao 20. Amém? Amém. A minha versão é um pouco diferente. Quem não trouxe Bíblia segue ali, mas quem trouxe segue na sua Bíblia ou ali. O importante é a gente estar sedento para ouvir, né? Porque senão nós não vamos aprender com o Senhor. Chegou, porém, o dia da festa de pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Aí o Senhor disse: eis que quando, olha lá, Jesus dizendo, e ele disse-lhes: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o homem do cântaro, a casa que estava aberta para Jesus. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aí, imediatamente, então ele vos mostrara um grande cenáculo, mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Amém? Amém. Feche seus olhos e depois deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar isso na Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, sabemos que esse momento que o Senhor teve com os seus discípulos foi uma direção daquilo que o Senhor ia fazer antes de entregar-se por cada um de nós. Mas sabemos que houve uma direção. O Senhor se apresentou realmente para dizer o que as pessoas deveriam fazer. E assim, Pai, Pedro e João recebeu a palavra e foi direcionado, Senhor. E conforme o Senhor disse, tudo aconteceu. Que nesta manhã o Teu Espírito, pela palavra, Pai, nos direcione para onde nós temos que ir. Como vamos ficar? Como o Senhor deseja que façamos as coisas? Queremos a Tua direção, Senhor. Porque nela não temos o risco de nos perder. E se algo acontecer no caminho, o Senhor enviará provisão, enviará anjos em favor do nosso nome. Nós não tropeçaremos em pedra alguma, mas pisaremos dificuldades. Aqueles que se levantaram contra nós, porque a autoridade está no nome de Jesus. Oh Senhor, e o Senhor já nos deu autoridade através do Teu Filho. E é na palavra que quando nós declararmos ela, Senhor, na situação que passarmos, nós vamos saber que o Senhor é conosco e nos guiará, Senhor, aquilo que devemos fazer. Eu te agradeço, Espírito Santo. Usa-me, Senhor, e que a Tua palavra alcance a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Podemos assentar. Então, a mensagem desta manhã é comunhão. Então, a Santa Ceia é uma comunhão, onde nós temos a mesma visão, temos o mesmo propósito, de lembrar o que Jesus fez, de quem Ele é para mim e para você, e aonde nós sabemos que a presença de Jesus faz a diferença em todos nós. Amém? Então, fala que na casa do evangelista Marcos, foi onde os discípulos foram bem recebidos. Pediram para separar o melhor espaço da casa, a fim de preparar a ceia do Senhor. Então, Pedro, aqui Pedro e João, ouviram o Senhor Jesus, o que deveriam fazer, e foi até essa casa. Só que Jesus deu uma direção para eles. O que Jesus falou para eles? Aonde nós vamos preparar esse dia dos pães asmos que eles fazem, onde vamos preparar essa reunião que nós vamos ter com o Senhor? Aonde o Senhor vai se assentar conosco? Aonde que nós vamos preparar? Aí
Aí Jesus disse: eis que manda entrar na cidade. Encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrar. Na leitura, tem hora que eu quero atropelar a mensagem, sabe? Eu quero já passar, quero estar na casa, já sentar com Jesus, sair feliz da vida, né? E a gente tem que aprender que tem tópicos para a gente ministrar e algo que o Espírito quer falar na direção dele, na calmaria dele. Então, quando Pedro e João recebeu a direção de Jesus, ele falou: olha, você vai encontrar um homem com um cântaro de água. O cântaro era como um vaso de barro, assim, tinha duas alcinhas, e eles carregavam a água. Quando vocês verem esse homem, vocês seguem esse homem, que através dele vocês vão chegar na casa que eu quero. Que pelo fato, pelo que eu vi aqui, era Marcos, né? Que ele recebeu muito bem Jesus. E a todos os seus discípulos. Então, o que Deus, Jesus, quer falar para nós nessa manhã, né? Então, que nós, muitas vezes, recebemos direção de Deus do que nós temos que fazer, e o próximo passo é Ele que vai guiar-nos, e muitas vezes nós fazemos na nossa força e no nosso braço. E o que Jesus quer é ter comunhão conosco. É na sua dificuldade, é naquilo que acontece na sua casa, na sua família. Ele quer ir até lá para fazer algo sobrenatural, onde na sua concepção, nos seus pensamentos, naquilo que você acha, vai dar tudo certo. Deus está comigo. Irmão, o Senhor Jesus mora em nós, a Trindade é conosco, mas temos que ser direcionados através da sua palavra. Porque ele fala que a alegria dele é quando nós ouvimos a sua palavra, a praticamos e a respeitamos. Porque quando nós desviamos um pouco daquilo que Deus falou para você, é desse jeito, você sente alegria, como aqueles dois, Pedro e João. Mas como que nós vamos lá? Que casa que é essa? Olha, você vai fazer assim e assim. O que a palavra tem falado para você fazer? Em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação à sua vida espiritual, em relação à comunhão do corpo. O que Deus tem falado? E muitas vezes fala: mas não é bem assim. Não, é coisa da minha cabeça. Se você tem algo que mora dentro de você, não pode ser da sua cabeça. É o próprio Deus falando com você. Quando você é dependente de Deus nas suas atitudes, naquilo que você quer fazer, não é a sua voz, mas é o Senhor falando, porque Ele vai confirmar. Deus confirma aquilo que Ele falou com você. Não adianta eu tentar fazer. Eu vou tentar, eu vou fazer. Eu sei que Deus está comigo, Ele vai me abençoar. Mas o que a palavra diz? O que você viu quando estava em comunhão com o corpo? É importante eu ouvir a palavra na casa? Oxe! É importante eu ler a Bíblia na casa? Muito bom. Mas se Deus chamou você para um lugar, para você ouvir a palavra, fazer prática dela, e ali você crescer, ali você distribuir aquilo que você tem, seus dons, seus talentos, por que você está em dúvida ainda aqui, ali, o será, o porquê? Não, nós temos que ter convicção que Deus está falando nessa manhã com cada um de vocês. Eu não sei o que é para um, o que é para outro, eu não sei, mas Deus está falando nesta manhã. Deus está falando esta manhã. E qual a palavra-chave dessa comunhão, desse ide que ele disse para Pedro e João? Obedeça. A obediência, ela quebra o que é maldito. A obediência traz a realidade da vontade de Deus na sua vida. Você não fica dependendo do João da padaria, e nem da Maria que faz pão na outra casa, nem daquela amiga maravilhosa que você tem. Ela tem uma palavra para mim. Ela vai ter. Realmente, se ela estiver em comunhão com Deus, Deus pode falar através da pessoa. Eu tenho certeza disso. Mas você, Deus está requerendo nessa mesa desta manhã, como requereu daqueles discípulos: me obedeça. Faz conforme eu estou mandando. A obediência à palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos seguir para vencer. Eu não adianta eu falar que palavras: olha, você vai ganhar na loteria, você vai ganhar na casa. Não adianta eu falar isso, porque isso daí é Deus que faz. É Ele que dá. Mas eu tenho que trazer a realidade da minha vida e a sua vida, o que Ele é para mim e para você. Ele não é aquele homem que vai fazer as coisas na sua vida só porque você quer, não. Hoje você tem um caminho. E o nosso caminho é Jesus, não tem outro, irmã.
dança para a direita, para a esquerda ou por ali, não adianta, porque o Senhor, quando Ele deseja a nossa presença, Ele devagarzinho, Ele vai trazendo até Ele, para se tornar um Pedro, para se tornar um João, e obedecer quando Ele mandar fazer. Vai lá e faz, porque eu que estou mandando. Amém, igreja? Amém. Então eles seguiram. Então seguiu o homem, daí quando chegar na casa, você diz para o pai de família, o mestre te diz, olha, quando Deus guia, irmã, aquele que você for falar, o lugar que você foi, falou, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Quando ele chegou lá, Marcos já foi tocado na hora, olha como é a direção de Deus. Então ele vai mostrar um grande cenáculo, mobilado, está escrito aqui. Aí fazendo os preparativos. Quando ele chegou lá, ele já estava esperando. Já preparou a mesa que eles iam cear com o Senhor. E quando tudo estava preparado, lá diz no versículo 14, chegou a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Isso aí, irmãos, foi antes da ceia. Hoje, ele ceiou com seus discípulos, com seus apóstolos. Ele ceiou. Ele preparou a cada um deles, que ali eles estavam comendo de um pedaço de pão, de um suco da vide, mas que aquilo ainda ia acontecer quando ele morresse, quando ele desse a sua vida por mim e por você, que foi o que ele fez. Então nós não podemos saber, que não podemos achar, olha, eu não tenho direção, não sei o que fazer. Não, nós temos a palavra, nós temos aquele que nos guia, nós temos aquele que nos mostra o que fazer. Jesus deu uma ordem aos discípulos, e eles obedeceram Jesus, e aí as coisas aconteceram. A obediência mostra que aonde vamos trabalhar e realizar a vontade do Senhor, Ele está com você. Amém. Você pode correr para onde você quiser, fazer o que quiser, mas você vai acabar crendo. Olha, sem esse Jesus não dá não. Não, volta, senta, seja Ele o centro da sua vontade. Fala, Deus, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou falar para você que, na verdade, o dia a dia comigo e Deus tem sido isso, irmãos. Passei 3 meses ali lutando, com dor aqui, dor ali, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele preparou médico, onde foi assim, coisa de nada, que eu paguei por um exame, onde eu paguei para ele, para o médico me ver. Mas o Senhor sempre falou para mim, eu sou contigo, né? Esse tempo vai passar. E como o pastor falou, isso aqui é matéria, uma hora ela enfraquece. Mas se o nosso espírito, o nosso homem interior for forte, você passa por tudo dando glória a Deus. Glória a Deus. Você segue o caminho que Jesus deu um dia para você, e dele você não sabe nem que alguém queira te tirar. Não tem como, porque não é você que escolhe o Senhor Jesus. Ele já nos escolheu. Amém. Lá está em João 15, para irmos, darmos frutos, fazermos algo. Para você chegar na sua casa, fazer a diferença, trazer aqueles que não estão para ver a realidade, que só com Jesus que nós vencemos. Glória a Deus. Então nós não podemos esquecer disso. Então quando ele chegou lá, estava tudo pronto já. Aí indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Então aqui é uma forma do Senhor Jesus nos ensinar o que ele fez. Para nós hoje, temos que preparar a nossa vida, a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo, para que Jesus possa cear com alegria, com gratidão, pela sua obediência, por aquilo que Ele tem feito por você. Né? Tem hora que a gente é filho rebelde, irmãos. A gente quer fazer o que está na nossa cabeça, mas vamos fazer. Mas lembre que tem alguém que está te guiando. Tem alguém que está mostrando o caminho para você. Você está aqui nessa manhã para ouvir a palavra e saber que Ele te ama de tal maneira que é por isso que Ele se sacrificou na cruz por mim e por você. Amém. Então nós temos que ter essa alegria. Eu achei tão lindo aquele corinho que quando fala que vai ter poder no altar. Você, na verdade, é aquela casa que está no altar de Deus, buscando nessa manhã por uma mudança, para uma alegria permanente nele. Amém, igreja? Amém. Então, para terceiro lugar aqui, depois de terem obedecido, Jesus foi lá e se assentou com eles na mesa. Então, lá no versículo 13 e 14, indo eles acharam como lhes havia sido dito, prepararam a Páscoa
É chegada a hora dele mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele ia derramar seu sangue, que o seu corpo ia ser moído. Aí ele fez uma ceia. E essa ceia se chama comunhão. Aquele momento eles estiveram junto com Jesus, para mostrar, para eles verem quem é ele e o que a gente deve fazer quando tem a ele. Então as Escrituras nos ensinam o que devemos fazer nas situações que nós precisamos mudar. Nós precisamos levar Jesus, não ter medo de, fulano vai falar, ciclano vai falar. Se você é uma mulher, um homem cheio do poder de Deus, cheio de Deus, tem o seu particular com Deus, ele vai preparar momentos que você vai falar do seu amor ou do seu testemunho. Então é assim que a gente anda com o Senhor Jesus. E lá diz, depois de terem obedecido, Jesus veio e ceou com eles, né? Fez a ceia, mostrou o que era na verdade o pão, o que era na verdade o suco da vide, que seria o seu sangue. Então hoje, nesta manhã, Deus nos convida a obedecer, a não se sacrificar, achando que se você dá uma força para Deus, Ele vai adiantar a sua bênção. Não, porque se você é filho, nós temos um Pai e Ele sabe o momento correto da sua necessidade. A nossa parte é obedecer, é confiar e esperar. Porque agora, quando eu falo para o pastor, tem isso para fazer. Então tem que esperar, né? Porque eu tenho que aprender a esperar mais. Às vezes eu sempre falo, eu confio, eu espero, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, faltou alguma coisa. Meu Deus, acho que eu vou arrumar, fazer isso, porque não está faltando. Não, se Ele é o meu pastor, Ele vai prover. Se é Ele que sabe dos meus pecados, é nele que eu vou chegar e falar, olha, eu errei, fiz isso, fez aquilo. Porque há alegria no coração do Senhor quando o pecador se arrepende. Quando ele reconhece, errei, preciso do perdão. Não precisa confessar para ninguém, não. Porque Jesus, hoje, que é o nosso Jesus, o Filho de Deus que está conosco, Ele é que tem poder para perdoar o seu pecado, onde você se encontra sinceramente naquilo que você tem feito, e Ele vai perdoar você de tudo que você tem feito, e sempre dando novas oportunidades. Até quando, irmãs, que nós vamos fazer isso? Quando nós chegamos realmente na plenitude de uma vida espiritual com Deus. Isso aí até que Ele volte, porque nós, aqui carne, nós pecamos. Mas quando reconhecemos, pedimos perdão, Ele nos perdoa e estamos prontos para continuar, não é para parar. Não pare, não pensa se Pedro e João tivessem parado. Nunca nós íamos saber o que Jesus fez por nós. Antes mesmo dele morrer, Ele já preparou os apóstolos. E hoje Ele nos prepara através da palavra todos os dias. Não tem como falar que eu não sei, que eu não consigo, que eu não posso. Tira isso do vocabulário. Lembra que você é filho, temos direito de filho, mas como reconhece os direitos? Irmãos, tem coisa palavra. Não tem, porque tem hora que você vai falar assim, eu mereço isso. Eu consigo. Claro, porque você não tem aquela dentro de você, a segurança. Não, eu tenho, Pai. Eu tenho um caminho. E eu tenho provisão. E quando eu cansar, Ele vai me levar às veredas tranquilas. Ele vai me perdoar. Ele vai me levar realmente a saber quem eu sou. E o filho vai melhorando cada dia mais. Quem somos nós? Não existe ninguém certinho, irmãos. Eu não tenho uma igreja perfeita. Muitas vezes nós vemos tantas coisas, mas lá é certinho, lá fala tudo. Porque o que nós vemos aparentemente, não vemos o que está acontecendo. Temos que lembrar que o que acontece conosco, acontece em outros lugares. Não existe nada que seja oculto por Deus. Amém, igreja? Abra lá em Apocalipse 3:20. Então lá eles obedeceram e foram até a casa, né? Chegou lá, era aquela casa, e ali preparou-se a ceia do Senhor. Hoje nós podemos lembrar que nos fins dos tempos, em Apocalipse, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A promessa dele cear conosco vai ser sempre quando nós reconhecemos que temos que estar com o nosso coração aberto, pronto para ouvir a palavra, resistência muitas vezes em obedecer, mas saber que quando buscamos a ajuda do Senhor, Ele vai fortalecer a mim e a você e nós vamos continuar caminhando. Aleluia. Se Jesus está batendo na sua porta hoje e está falando, se arrepende, mulher, se arrepende, homem, se arrepende das suas coisas. Senhor, eu me arrependo, eu sei que a oportunidade é grande, porque na palavra diz que se eu conseguir chegar e vencer até o fim do 21, ele diz, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu a morte, porque ele passou a morte por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas ele venceu esta morte, ele venceu. Então nós temos o mesmo direito de caminhar com ele e vencer as dificuldades, a morte espiritual muitas vezes, a separação de alguém, a separação física, a separação com a eternidade. Porque ele fala que se você abrir a porta, ele vai tratar do seu coração. Ele vai cear com você. Se tiver alguma coisa para ser falado, fala com o Senhor Jesus na ceia agora. Fala na mesa do Senhor. Fala com ele, irmãos. Não precisa ir no vizinho, na melhor amiga, no melhor amigo, no seu patrão. Fala com ele. É ele que designa todos os nossos caminhos até que ele venha. O que nós temos que fazer é perseverar. Pensa aqueles dois. Pronto, Jesus manda em nós seguir um homem que ninguém conhece. Pronto, chega naquela casa lá, diz que o homem veio e fala, mostra até um lugar para a gente ir. Nossa, fazer tudo certinho, você viu como que nós estamos servindo Jesus? E hoje, nesta manhã, ele fala, não temas. As coisas que eu tenho te dito, de fazer, pode crer que é eu com você e você comigo. E nós estaremos juntos para reinar com o Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, que nesta manhã de Santa Ceia, você possa colocar o seu coração em ordem. Jesus bateu a porta, mas como não estão sentindo nada? Impossível, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz como espada de dois gumes, afiada, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E ela faz aquilo que apraz a vontade de Deus. Se Deus tocou no seu coração, é nessa hora que você fala, Senhor, é isso que eu estou sentindo. Senhor, por que tantas coisas? Fala com Deus agora nesse momento. Se prepara para cear com o Senhor. Se prepara para lembrar o que Ele fez por mim e por você. Se prepara, igreja. Ah, mas homem, realmente, irmãos, não tem que falar nada comigo, porque eu também tenho os meus erros. Eu quero viver na presença de Deus todos os dias, melhorando para que quando Ele vier, eu possa estar com Ele. Entendeu? Como? Não sei, irmãos. Nem tudo é revelado a nós, nem tudo. Mas sabemos que pela fé, Ele está cuidando de tudo e Ele está nos guiando para que, até que o Senhor venha, até que Ele venha. Amém, igreja? Então, nesse momento, eu quero falar para você, continuar a leitura, lá em Lucas 22, 15 agora. Que lá no 15 diz, olha o que Jesus falou. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, antes que morresse, antes que ele sofresse o que ele sofreu. Eu tenho um desejo de deixar para vocês a demonstração do que eu fiz, do que eu vou fazer, para saber que se você está em mim, eu estou em você. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo recebereis, conforme a palavra que você tem ouvido. Ai, olha que lindo. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Por isso, Pai nosso, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento. No meu sangue, ele estava vivo como homem, sentado numa mesa como nós. Ele disse, isso é um testamento. E no meu sangue
que é derramado por vós, que não tinha sido derramado, mas seria derramado. Amém? Então nós temos que ter consciência. Muitas vezes as pessoas deixam de tomar uma ceia, porque falam, não deu esse mês, eu tomo o mês que vem, tantas coisas, tantas desculpas. Toma uma posição, irmãos. Toma uma posição. Se você não crê que Jesus pode te perdoar, o que você vai vir fazer mesmo na Santa Ceia? Não vem. Mas se você sabe que Ele é o único que pode te perdoar, e que na comunhão dos santos, você sabe que Ele te perdoa, que Ele te lava, que Ele faz o que precisar na sua vida, você vai comer e vai beber. Porque a morte dele não foi em vão, nem por mim, nem por você. Amém? Amém. Há algo maravilhoso e extraordinário para essa morte. E nós temos que tomar posse dela, não só no Santa Ceia, mas todos os dias. Porque nós ficamos e precisamos nos arrepender antes que ele volte. Ou antes que, como Pedro e João obedeceu, mas não estava ocupado. Meu Senhor, não tem uma chancinha. Não, irmãos, tem que se preparar agora, porque quando vier ou quando você for, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo. Então trabalha dentro da palavra, ouça a voz do Senhor, faça a tua vontade, obedeça a palavra. Glória a Deus. Eu fico indignado com coisas que eu tenho ouvido, irmão. Que eu falo para a pastora Zé agora. Laura, Deus está trabalhando. Vamos continuar fazendo a nossa parte, dando sempre um bom testemunho, que é muito importante. As pessoas vão ver Cristo em você. Seja um bom testemunho. E se você acabou não sendo um bom testemunho, pede para o Senhor me perdoa, reconsidere essa situação. E mostre que Jesus faz parte da sua vida. Amém? Amém. Que nesse momento, você que está preparado para ser do Senhor, feche seus olhos. Lembra que Ele perdoa os nossos pecados. Lembra que Ele é Senhor.